Então, turma, eu me chamo Laís Tavares, sou professora de Química e hoje nós vamos estudar a aula 8, né, que é uma aula sobre classificação das cadeias carbônicas, fórmulas mínima, molecular e estrutural. Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema. E para falar sobre classificação das cadeias carbônicas, primeiramente a gente precisa saber o que é uma cadeia carbônica, né? Então, cadeia carbônica é um conjunto de todos os átomos de carbono e de heteroátomos, né, que constituem a molécula de qualquer composto orgânico. Então, vocês já sabem o que é uma cadeia carbônica, né? Que é a reunião, o conjunto dos átomos de carbono que constituem essa molécula. E agora nós vamos ver, então, a classificação. Para a gente classificar as cadeias carbônicas, existem vários critérios, né? Então, vamos começar com o critério que é sobre o fechamento da cadeia, né? Em relação ao fechamento da cadeia, como é que a gente pode classificar as cadeias carbônicas? A cadeia carbônica pode ser aberta ou acíclica, que é quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento, e aí nós já temos um exemplo para vocês visualizarem, né? A cadeia é aberta porque ela não possui nenhum fechamento, é até, né, bem lógico isso. Então, ela possui, no mínimo, duas extremidades. Você consegue visualizar onde a cadeia começa e onde a cadeia termina. Então, a cadeia é aberta ou acíclica. Mas nós temos também a cadeia fechada ou cíclica, né? A cadeia fechada ou cíclica é quando há um fechamento, né, na cadeia, formando um ciclo, um núcleo ou um anel. Então, nós temos o exemplo aqui, ó, de uma cadeia fechada. A cadeia fechada, né, não possui extremidades, né? Então você consegue ver o ciclo, né? A não ser que ela seja uma cadeia mista, que nós vamos ver mais lá na frente. Vocês estão me ouvindo direitinho? A internet está boa? Só me dá um ok aí, um legal. Sim, professora, tá ótimo. Ah, que bom. Então nós já vimos aí que em relação ao fechamento da cadeia, bem simplesinho, né? Ela pode ser aberta quando ela não tem nenhum ciclo nela, né? Ela possui as extremidades e ela tem. Will, você quer perguntar alguma coisa? Com licença aqui, que eu acabei de chegar, que eu estava lanchando, eu queria que pudesse dar uma recapitulada no que foi falado até agora. Will, a gente está bem no comecinho, né? A gente está hoje nessa aula tratando sobre as cadeias carbônicas, né? Então, a gente está no primeiro critério de classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas são encadeamentos, né, conjuntos de átomos de carbono que se ligam entre si e que podem se ligar com outros átomos também. E aí, o primeiro critério de classificação é em relação ao fechamento dessa cadeia, que nós acabamos de ver. A cadeia pode ser aberta, como vocês estão vendo aí, ou ela pode ser fechada, né? Aberta, nós temos duas extremidades à mostra, no mínimo, né? E a cadeia fechada forma um ciclo, um núcleo ou um anel. O segundo critério, então, nós temos em relação à disposição dos átomos. A cadeia pode ser normal, que é, no caso, quando aparece uma sequência única de carbonos primários e secundários, né? Então, essa cadeia é normal, né? Ela só tem carbonos primários e secundários. Lembrando que carbono primário é aquele que faz ligação com apenas um carbono. E o carbono secundário é aquele que se liga com dois carbonos. Como você pode visualizar aí na cadeia, né? O carbono primário são esses que estão na extremidade e os três que estão no meio são os carbonos
secundários. Então, aí nós temos uma cadeia normal. Mas a cadeia também pode ser ramificada, né? A cadeia ramificada é quando surgem ramos, surgem ramificações. Quer dizer que, além da cadeia ter carbonos primários e secundários, ela também pode ter carbonos terciários ou quaternários. É como se fosse, gente, o tronco de uma árvore, né, com vários ramos. A cadeia normal, digamos que seja só aquele tronco e não tem os ramos. E a cadeia ramificada é o tronco com os ramos. E aí é importante notar que a cadeia principal é a que tem a maior sequência de carbonos, tá? Essa é a cadeia principal. E o que não está na maior sequência de carbonos é a ramificação. Como vocês estão observando aí no exemplo que eu estou apontando com a setinha, né? Nós temos a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, e nós temos a ramificação. Outro critério de classificação é em relação aos tipos de ligação. A cadeia pode ser saturada quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Então, nós estamos vendo aqui os exemplos. Essa cadeia é saturada porque só apresenta ligações simples, só há o compartilhamento de um par eletrônico. Aqui embaixo, vocês podem perguntar assim, mas professora, o carbono está fazendo uma dupla com o oxigênio. Então, tem uma ligação dupla aí. Essa cadeia não pode ser saturada. Pode sim, porque essa dupla ligação é entre o carbono e o oxigênio. Se fosse entre os carbonos, aí sim a cadeia seria insaturada. Mas como esse oxigênio não está dentro da cadeia, né? Ele não está ligado entre os carbonos, então a cadeia é saturada. Mas nós temos também a cadeia insaturada. Cadeia insaturada é quando, além das ligações simples, aparecem ligações duplas ou triplas entre os carbonos, como vocês podem visualizar aí, né? Existe uma ligação dupla entre os carbonos, entre o carbono 2 e o 3, né? E existe aqui no exemplo de baixo uma ligação tripla. Então, portanto, a cadeia é insaturada. Então, prosseguindo, outra forma da gente classificar as cadeias carbônicas é em relação à natureza dos átomos. A cadeia pode ser homogênea, quando na cadeia só existem átomos de carbono. Ó, nós estamos vendo o exemplo acima, vários carbonos ligados entre si. Então, a cadeia é homogênea. E aqui embaixo, nós também temos vários carbonos ligados entre si, mas tem o oxigênio aqui embaixo. Então, por que ela é homogênea? Porque esse oxigênio que está aqui embaixo, ele não está entre carbonos. Para ser homogênea, não pode ter oxigênio entre os carbonos, que é o caso daí, né? O oxigênio não está entre os carbonos. No caso da cadeia heterogênea, aí sim, no caso da cadeia heterogênea, é quando há, além dos átomos de carbono, outros átomos, que são chamados de heteroátomos. Vamos ver o exemplo? Olha aí, nós temos dois exemplos de duas cadeias carbônicas heterogêneas, sendo que na primeira, o heteroátomo é o oxigênio, né, porque ele está entre os carbonos, e na segunda, o heteroátomo é o nitrogênio, porque ele está entre os carbonos. Tá dando para entender até aí? Sim. Sim, professora. Então, vamos seguindo, vamos seguindo. Esse foi o quarto critério. Agora, nós vamos falar um pouquinho, um caso especial, que é o caso dos compostos aromáticos. Primeiro, a gente precisa também saber o que são compostos aromáticos.
são aqueles compostos que apresentam núcleo, ou anel benzênico, ou benzeno, que é essa estrutura que eu mostrei para vocês, que pode ser representada dessas três maneiras, tá bom? Então, composto aromático, para ser classificado como aromático, ele tem que ter o benzeno, ele tem que ter o anel aromático, ele tem que ter essa estrutura aqui, que são 6 carbonos ligados entre si, com 6 hidrogênios. E não saiu muito nítido, talvez, aí na imagem, mas a gente tem 3 duplas ligações alternadas, tá? Que é uma marca do anel benzênico, tá bom? Então, para ser composto aromático, tem que ter o benzeno. E os compostos aromáticos, eles também apresentam uma subdivisão. Existem os compostos aromáticos mononucleados, que é quando eles contêm um único anel benzênico, como esses que vocês estão vendo aí, né? Essas cadeias aí são compostos aromáticos, por quê? Porque possuem o benzeno na sua estrutura. E, no caso, ela é um composto aromático mononucleado ou mononuclear, porque possui só um benzeno. Existem também compostos aromáticos polinucleados ou polinucleares. O poli são vários, né? Então, tem mais de um benzeno. Só que ainda tem mais uma subdivisão aí. Os polinucleares podem ser isolados, vou passar tudo para a gente visualizar melhor. Podem ser isolados ou podem ser condensados. Isolados, gente, é quando os anéis não possuem átomos de carbono em comum. Veja bem que nós temos aqui 2 benzenos, por isso que é um composto polinuclear, né? Só que eles não se tocam, né? As paredes dos anéis aromáticos não estão sendo compartilhadas. Então, por isso que ele é um polinuclear isolado, um composto aromático polinuclear isolado. Assim como aqui no outro exemplo, também nós podemos visualizar 2 benzenos nas 2 extremidades, mas eles estão também isolados, eles não estão compartilhando nenhum átomo de carbono da estrutura do benzeno, né? Já do lado direito, nós temos os polinucleares condensados, que é quando os anéis possuem átomos de carbono em comum. Então, a gente pode verificar, né, que nós temos aí 2 anéis colados um no outro, né? Então, aí sim, eles são polinucleares condensados, porque eles estão compartilhando os carbonos do benzeno, tá? E aí, a partir disso, né, já que os compostos aromáticos se destacam tanto, a gente também tem uma classificação para acrescentar naquela que a gente viu lá no começo, né? Existem, então, compostos alifáticos, que é a mesma coisa de cadeia aberta ou a mesma coisa de cadeia acíclica, tá bom? Então, quando a gente falar de compostos alifáticos, a gente está falando que a cadeia é aberta ou que a cadeia é acíclica e está tudo certo. É isso aí. Então, vou até colocar um exemplinho aí para vocês verem, tá? Ah, esse composto é alifático. Por que ele é alifático? Porque a cadeia é aberta. Porque a cadeia é acíclica. Porque a cadeia não possui fechamento, né? Você está vendo aí a sequência, né, de átomos encadeados entre si. Já no caso dos compostos alicíclicos, aí olha esse nome novo, alicíclico, faz referência à cadeia cíclica que não sejam anéis benzênicos. Então, quer dizer que a cadeia é fechada, mas só que ela não possui benzeno. Então, você está visualizando aí, nós temos cadeia fechada, ó, né, um quadradinho aqui, 4 átomos de carbono ligados entre si,
mas não é benzeno, mas é fechada. Então, eu posso chamar essa cadeia de cadeia alicíclica, né? Está representado aqui também ao lado, né? A cadeia, outra forma de representar, que a gente vai ver mais na frente, né? E aí nós temos também, não vá se confundir aqui, ó, nós temos 6 átomos de carbono ligados entre si, mas só tem uma dupla ligação aqui. E para ser benzeno, tem que ter quantas duplas ligações? Bora ver se vocês estão acordados. 3. 3. Isso, muito bem. Isso mesmo. Tem que ter 3 alternadas, né? E nesse caso só tem uma dupla. Então, não é anel aromático, por isso que eu chamo esse composto de alicíclico, porque é fechado, mas não é aromático. Isso mesmo, a galera está acordada. E aí, finalmente, nós chegamos nos aromáticos. Os aromáticos são aqueles que possuem o benzeno, como vocês estão vendo aí abaixo. Prosseguindo, então, existem também, gente, cadeias carbônicas que são mistas, porque elas apresentam um pouco de cada coisa, né? Elas apresentam uma parte fechada e uma parte aberta, né? Então, nós temos aqui esse primeiro exemplo, né? Nós temos a cadeia aromática, porque tem o benzeno lá, né? As 3 duplas alternadas, e nós temos também uma ramificação alifática aberta, formada por 3 carbonos. Então, essa cadeia é mista. Assim como nós também temos um outro exemplo de cadeia mista aqui para o lado direito, né? Que também tem o benzeno e que é um composto aromático, e a ramificação já é alicíclica, né? Porque ela é fechada, mas não é aromática, né? E abaixo eu também coloquei outros exemplos para vocês verificarem, né? Que não é só com os compostos aromáticos que existem cadeias mistas, mas que também existem cadeias mistas com simplesmente com cadeias fechadas, que é o que a gente está vendo aqui embaixo, né? Com esses 3 carbonos ligados entre si, formando o ciclo, e um carbono fora da cadeia, né? E aqui nós temos novamente 2 benzenos e os carbonos fora da cadeia, então essas cadeias são consideradas mistas. Mas prestem bem atenção, porque existem algumas questões que geram um pouco de dúvida em relação a isso, então é importante que vocês observem bem as alternativas, porque em alguns casos eles acabam fazendo uma classificação mais baseada na parte fechada da cadeia ou na parte aberta. Então, vocês têm que observar também as alternativas. Então, gente, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Se vocês forem assim meio ceguinhos que nem eu, é um pouco difícil, mas acredito que dá para aumentar aí, né, a tela para você conseguir visualizar um pouquinho melhor esse resumão aí, né, da classificação das cadeias carbônicas. Então, acompanha comigo. Às vezes eu não consigo achar onde é que está a seta para ver a situação do grau da professora, né? Aí, às vezes, eu fico meio perdida aqui na seta. Mas acompanha aí, da esquerda para a direita. Vamos lá. Resumindo, então, né? As cadeias carbônicas que nós vimos, que eu comecei falando, né? Que é o encadeamento, é o conjunto dos átomos de carbono, elas podem ser classificadas de acordo com vários critérios, né? Em relação ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta, acíclica ou alifática, que a gente também aprendeu essa palavrinha nova, né? Aberta, acíclica ou alifática, é tudo a mesma coisa, né? E as cadeias carbônicas podem ser fechadas ou cíclicas. Ainda tem as mistas lá embaixo, né? Quando a cadeia é aberta, acíclica ou alifática, ela também pode ser classificada de acordo com a disposição dos átomos, que pode ser normal ou ramificada, né? Normal,
quando só tem uma sequência, né, de carbonos, e ramificada é quando apresenta os ramos, a história da árvore que eu falei para vocês. Em relação ao tipo de ligação, saturada só tem ligação simples. Lembra até do S, né? Saturada simples, né? E já as cadeias insaturadas são aquelas que têm dupla ou tripla ligação entre os carbonos. Em relação à natureza dos átomos, a cadeia pode ser homogênea, né? Homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando não tem heteroátomos, só tem átomos de carbonos ligados entre si. E heterogênea é quando eu tenho um heteroátomo, eu tenho um átomo diferente do carbono que está entre os carbonos. E sobre as cadeias fechadas ou cíclicas. As cadeias fechadas ou cíclicas podem ser divididas, classificadas em alicíclicas e aromáticas. Alicíclicas, que são aquelas cadeias fechadas, mas que não têm o benzeno, não tem o anel aromático. As alicíclicas, quanto à disposição dos átomos, também podem ser normais ou ramificadas. Quanto aos tipos de ligações, mesma coisa, saturada ou insaturada. É a mesma classificação das abertas, né? E em relação à natureza dos átomos, homocíclicas, que é a mesma coisa que homogêneas, e heterocíclicas, que é a mesma coisa que heterogêneas. E as aromáticas? Aí nós vimos lá, as aromáticas podem ser mononucleares. Quando é mononucleares, alguém sabe dizer? Mononucleares é quando tem quantos benzenos? Mais fácil, né? 2. Eu vi uma resposta diferente. É só um, tá? Mono, só um anel aromático, só um benzeno. E polinucleares pode ter de 2 em diante, são vários, tá bom? E aí a cadeia aromática polinuclear, né, pode ter os núcleos isolados ou condensados. 2 ou mais, isso mesmo, Fernando, isso mesmo, vocês estão ligados aí. E aí, vamos treinar, agora sim, vamos treinar para ver se vocês estão, né, acompanhando bem, para ver se não foi sorte. Aí eu vou colocar o exemplinho aí e vocês vão participar da aula classificando junto comigo. Eu só não me lembro bem a sequência que eu coloquei, mas bora ver aqui. Vamos observar essa cadeia carbônica aí, né? Essa cadeia carbônica, ela é aberta ou fechada? Aberta. 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 Isso, muito bem, galera. Vamos ver? Aberta. Qual outra palavrinha que eu posso usar além de aberta? Acíclica. Acíclica. E a outra? Alifática. Perfeito, muito bem. E agora, essa cadeia, ela pode ser normal ou ramificada? O que que vocês acham? Normal. 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 Amanda, normal. Tayana, Normal. Will, normal. Isso mesmo. Ela é normal, né? Porque ela só tem uma sequência de carbonos, não tem os ramos. E para quem está com um pouco de dúvida, esses tracinhos aí que não aparece o átomo que está, né, na outra extremidade são hidrogênios, tá? Não são os carbonos. E a outra classificação, ela é saturada ou insaturada? Saturada? Só a Noemi? Vou dar Saturada. uma dica. Mais um. Mais um respondendo. Quero mais uma resposta.
Saturada, muito bem. Por que que ela é saturada? Porque só tem ligação simples, né? Então, ela é saturada, né? E agora a gente precisa saber se ela é homogênea ou heterogênea. O que que vocês acham? Homogêneo. Homogênea. Homogêneo. Isso mesmo. Homogênea. Porque são duas misturas de dois tipos de carbono. Porque só tem carbonos, né? A cadeia, para ser homogênea, só pode ter carbonos ligados entre si. Não pode ter nenhum átomo diferente do carbono entre eles. Veja bem, entre eles. Na extremidade pode ter, mas entre eles não pode ter. Aí por isso que ela é homogênea. Vamos para a próxima, que vocês já estão bem adiantadinhos. Essa daí, aberta ou fechada? Aberta. 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 Fernando. Muito bem. Ela é aberta. Normal ou ramificada? Ramificada. 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 Ramificada, muito bem, né? Nós temos aí um carbono fora da cadeia principal, lá embaixo um raminho. Então, nós temos aí uma cadeia ramificada. Saturada ou insaturada? Insaturada. Saturada. Eu ouvi I ou eu ouvi sa? Agora eu fiquei na dúvida. Insaturada. Ela é insaturada. Saturada. Porque existe uma dupla ligação entre os carbonos. Então, ela tem uma insaturação, a cadeia é insaturada. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Heterogênea. Olha, a galera tá dividida. Tem gente falando que é hétero e tem gente falando que é homogênea. Essa Homogênea. Homogênea, homogênea, Acho que seria homogênea. homogênea. Heterogênea. Ah, meu Deus. Ela Homogênea, é. homogênea. Ó, tem gente que mudou de ideia e deu tempo de acertar, porque ela é Heterogênea. homogênea. Ó, Noemi, ela é homogênea porque não existe um átomo diferente do carbono ligado com eles, tá bom? Se tivesse aí um oxigênio no meio dos carbonos, um nitrogênio, né, aí eu poderia dizer que essa cadeia é heterogênea, mas como só tem carbono ligados entre si, então ela é realmente homogênea. Vamos lá para o próximo. E agora, aberta ou fechada? Mista. Fechada. Mista. Eita. Fechada. Fechada. Mista também. Mista. Olha, eu não vou tirar a razão de quem falou mista, tá bom? Porque realmente surgem essas dúvidas aí, tá? Porque uma parte da cadeia realmente é cíclica, né? E uma parte da cadeia é aberta. Mas a gente vai considerar aqui, ai meu Deus, deixa eu ver, acertei, como uma cadeia fechada, tá bom? Mas, por isso que eu falei, vocês têm que olhar nas alternativas da questão, que algumas questões, elas acabam prevalecendo uma classificação em relação à outra, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai considerar a parte cíclica como fechada e a parte que está fora do ciclo como uma ramificação, tá bom? Mas atentem realmente para as alternativas, porque isso vai variar de questão para questão, tá bom? Nós vamos considerar ela como a parte principal fechada e os dois carbonos que estão lá fora como uma ramificação. Ou seja, eu já estou falando que ela é normal ou ramificada? Ramificada. 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 Saturada ou insaturada? Saturada. Saturada. Porque só tem carbono. Saturada. Olha,
Qual é a diferença de uma cadeia Insaturada. 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 saturada? Só Insaturada. tem ligação simples. Simples. E a insaturada tem dupla, tem dois tracinhos ali, são dois compartilhamentos Insaturada. eletrônicos. Insaturada. Ela é insaturada. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. 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 Eu me confundi. Homogênea. Não vai confundir. A insaturação ou saturação está relacionada com as ligações, se é simples, ou se é dupla ou tripla. E homogênea e heterogênea em relação ao heteroátomo, um átomo diferente do carbono que pode estar ligado entre eles, tá? Então, ela é homogênea. Para concluir esse treinamento, vamos lá. Essa aqui ficou bem clara. Ela é... Agora eu vou perguntar diferente. Fechada. Cíclica ou acíclica? Vou perguntar diferente. Cíclica. 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 Isso. Ou seja, é a mesma coisa aqui. Fechada. 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 Muito bem. Agora, ela é normal ou ramificada? Normal. 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 Ela é O normal. oxigênio, o oxigênio não seria uma ramificação? Vamos chegar lá. Ela é normal porque ela não tem ramificação, né? Diferente do segundo e do terceiro exemplo, né? Que tem, fora a cadeia principal, tem um ramo, né? Tem um outro encadeamento de carbono. No caso dela, não. Esses tracinhos que vocês estão vendo ao redor são as ligações com os hidrogênios. Por isso que ela é normal, não tem ramificação. Saturada ou insaturada? Saturada. Insaturada. Saturada. Insaturada. Saturada. Não, insaturada. Insaturada. Ela é insaturada. Ela tem quantas duplas ligações? Duas duplas. Duas. 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 Ela é insaturada. E agora, a última pergunta para a gente prosseguir. Ela é homogênea ou heterogênea? Heterogênea. 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 Gênea. Por quê? Quem é o heteroátomo? O Oxigênio. 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 Oxigênio, exatamente. Ele é o heteroátomo, porque é um átomo diferente dos carbonos e está ligado entre eles. Perfeito, galera. Muito bem, já estou orgulhosa de vocês. Vocês já estão entendendo direitinho aí o recado que foi passado. Então, vamos prosseguir, né? Professora, no dia Oi? do simulado, a senhora vai botar umas questões facinhas para nós, né? Vamos colocar. Vocês estão acertando, olha. Então, vocês não vão ter dificuldade para acertar as questões no simulado, né? É nessa linha de raciocínio. Quando vai ser o simulado? Próxima Olha, segunda-feira, Will. isso. Dia Uhum. 16 agora. Tá vendo? Bem informada. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as fórmulas estrutural, molecular e mínima. As fórmulas são formas da gente representar os compostos orgânicos, né? As fórmulas são as representações dos compostos orgânicos. E aí eu já simplifiquei aqui as três fórmulas. Nós temos a fórmula estrutural, que ela revela a estrutura, a disposição, o arranjo dos átomos dentro da molécula. Então, ela vai mostrar, ela vai destrinchar todos os átomos que tem e todas as ligações que tem. A fórmula estrutural, digamos assim, que ela é a mais complexa, porque ela vai, já pensou mostrar todas as ligações, todos os átomos? Dependendo do tamanho da cadeia, isso pode dar bastante trabalho. Aí eu coloquei um exemplinho aí, né, que é a fórmula estrutural da glicose, tá? Então, aqui na fórmula estrutural da glicose, a gente tem a cadeia que mostra todas as ligações que existem aí, né, entre os carbonos, entre
os oxigênios, hidrogênios, tá? Então, essa é a fórmula estrutural, que a gente estava basicamente vendo aí anteriormente nas cadeias, eram sempre as fórmulas estruturais. Eram essas fórmulas estruturais das cadeias carbônicas que a gente estava classificando, tá? Então, são fórmulas estruturais, que mostram o arranjo dos átomos dentro da molécula. Mas fora a fórmula estrutural, a gente tem a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela indica a quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Então, a fórmula molecular, ela vai dizer quantos átomos tem de cada elemento químico, né? Por isso que ela é quantitativa e qualitativa, porque ela mostra a quantidade e a qualidade, que quais são esses elementos que compõem a molécula, tá? E a fórmula mínima é a fórmula que indica a menor quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Digamos que ela seja a mais simples de todas. Tanto é que ela é a fórmula mínima. Em outras palavras, a fórmula mínima é a fórmula molecular simplificada. Então, eu coloquei aqui... Cadê? Travou, será? Ah, pronto, foi. Aqui um quadrinho para vocês terem uma visualização das fórmulas moleculares e das fórmulas mínimas. Deixa eu só virar aqui para poder acompanhar com vocês. Então, eu coloquei aí a primeira substância, é a glicose, que vocês viram aí em cima a fórmula estrutural dela. A fórmula molecular da glicose é essa daí, C6H12O6. Ela mostra que a glicose possui átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. E na proporção de 6 carbonos para 12 hidrogênios para 6 oxigênios, certo? Porque tem o símbolo e tem a quantidade depois. Então, tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Essa é a fórmula molecular, que mostra quais são os elementos e a quantidade de átomos de cada elemento. Essa é a molecular. E a mínima? A mínima, no caso, é só você simplificar, né? Um número que você consiga dividir para simplificar essa fórmula molecular seria que número? Alguém dá um chute aí, que é bom de matemática, que eu sei que vocês adoram. Um número para eu dividir todos esses carbonos, o hidrogênio. 6. Exatamente, porque quando eu divido o 6 por 6 vai dar 1, o 12 por 6 vai dar 2 e o 6 por 6 vai dar 1. Então, essa fórmula mínima é a fórmula que indica a menor quantidade de cada elemento que compõe a nossa molécula, tá? E a mesma coisa para os outros. O ácido acético C2H4O2 é a fórmula molecular dele. Aí eu simplifico aí por 2 e tenho a fórmula mínima, CH2O, que é a proporção de 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Ácido lático, C3H6O3 é a fórmula molecular. Simplificando por 3, aí eu tenho CH2 e O, que é a proporção de 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio. E o formaldeído, CH2O, é a fórmula molecular dele, e a fórmula mínima é CH2O. Por que não mudou? Por que que nesse caso a fórmula molecular ficou igual à fórmula mínima? Porque não tem mais o que eu simplificar aí, né? Não tem mais o que simplificar, então a fórmula molecular coincidiu com a fórmula mínima. Então, assim, essas fórmulas servem para a gente representar os compostos orgânicos. E aí eu coloquei mais uns exemplinhos aqui para vocês. No caso da gasolina, né? A fórmula molecular da gasolina eu coloquei entre parênteses, ó, C8H18. Então, são 8 átomos de carbono, depois você pode conferir aí, né? São 8.
e 18 de hidrogênio. Aí nós temos aí a fórmula estrutural, que é aquela que mostra todas as ligações que existem, né? Só que nós temos também a fórmula estrutural condensada. A condensada, gente, ela representa a cadeia, mas ela faz uma abreviação nos hidrogênios. Você está vendo que ficou CH3, CH3, né? CH2, CH. Eles abreviam os hidrogênios, né? Eles indicam as quantidades dos hidrogênios para que a fórmula fique mais simples, para que não ocupe tanto espaço no livro, no caderno, né? Então você vai e abrevia, coloca o símbolo do hidrogênio e a quantidade. Mas existe ainda fórmula estrutural mais simplificada ainda, que é essa daqui, onde você pode representar a cadeia principal com um traço em zigue-zague, tá bom? Aí esses encontros aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar com essa seta aqui, vamos lá. Esses encontros aqui. Professora, Oi. o Samuel levantou a mão aí, ó. Não sei se você sabe estar enxergando. Ai, eu não. Obrigada por avisar. Pode falar, Boa Samuel. noite. É possível abreviar os carbonos no composto, na fórmula estrutural? É possível. É possível. Nós vamos ver em alguns exemplos, quando nós temos outras funções orgânicas com alguns radicais, os radicais eles evidenciam aquele composto, né? Eles servem para identificar qual é o composto, e aí pode ser abreviado também, tá? E aí, gente, esses encontros dessas retas aí, esses pontos de encontro, cada ponto de encontro é um carboninho, entendeu? Que está sendo representado. Aí, olha, eu acho que a seta está apontando certinho lá, né? Esses encontros aí. Aí, você vai e representa em zigue-zague. E outra forma de representar, olha, essa mais simples de todas ainda, né? Que é a fórmula estrutural condensada em traços, gente. Então, aí você tem que imaginar que cada pontinha desse traço tem um carbono. E que cada carbono possui os seus hidrogênios. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, né? Para quem não estava lembrado, o carbono faz 4 ligações. Então, em cada pontinha dessa, cada encontro desse, nós temos aí um carbono e esse carbono está ligado com os seus hidrogênios. Aí, na hora de completar com os hidrogênios, é só você conferir. Se o carbono já tem 2 ligações, só completa com 2 hidrogênios. Se o carbono já tem uma ligação, já tem um tracinho lá, só completa com 3 hidrogênios. Essa é a fórmula estrutural mais simplificada, mais condensada de todos, né? Ainda botei aqui mais um outro exemplo, olha só. Aqui nós temos o ácido linoleico, né, que está presente na soja, no girassol, né? E olha a estrutura dele sendo representada aqui também de forma condensada, né? Para facilitar a visualização. Já pensou desenhar os 18 carbonos, os 32 hidrogênios e os 2 oxigênios ia, né, dar muito trabalho. Então, ficou representado assim, de forma condensada. E a vitamina A, que é essa que eu preciso muito para poder enxergar melhor, né, gente? Vitamina A, né? Tá aí, né, também sendo representada para vocês de forma condensada. E agora nós vamos treinar mais um pouquinho, porque você precisa malhar o cérebro, né? Não é só malhar na academia para ficar bem, né? Bonitão, não. Tem que malhar também a cabeça, né? Então vamos lá para ver se vocês estão bem ligados aí. Olha essa questão. O ácido etileno diamino tetracético, que é conhecido, né, como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas de fórmula, e tá aí a fórmula dele, olha, bem bonitinha para vocês. Fórmula estrutural condensada, né? Apresenta a cadeia carbônica, pensa aí rapidinho, aí só manda a resposta.
Letra D? Cíclica, insaturada. Não, pera. Letra. Acho Letra que é Olha B de letra bola. B. Letra B de bola. Olha bem, Cíclica, saturada Letra D? e heterogênea. olha bem, Pode olha ser bem. letra D. Cíclica, saturada e heterogênea. Eu escutei D e eu escutei B, foi isso? B de bola é a correta. Ó. Essa Letra D. cadeia, ela Acho que é engana a letra quem D. não é muito bom da vista. Vamos lá, a resposta certa é a letra B. 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 Por quê, gente? Presta atenção aí, ó. Quem é míope, que nem eu. Ó, não, esses Eu. dois oxigênios, eles não estão ligados, tá? Então, ela não é cíclica, porque não fecha, tá? Não tem um tracinho aqui entre eles, não, tá bom? Então, ela é aberta para cá e para o outro lado também. Por isso que ela é acíclica. Saturada, porque entre os carbonos só tem ligação simples. Tem dupla, mas é com oxigênio, então não conta, né? E é heterogênea. Quem é o heteroátomo aí? O Oxigênio ou oxigênio. nitrogênio? Peraí. Nitrogênio? Nitrogênio, porque é Nitrogênio. ele que está entre os carbonos. Ele que é o nosso heteroátomo, tá? Então vamos para a próxima. Vou deixar vocês lerem agora, para vocês lerem e responder. Fiquem à vontade para dar a resposta. Letra B. O Will já foi na B. Letra E. Letra Letra B de B. bola. Letra B de bola. B de bola. Cíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Eu escutei B e eu escutei E. Vamos lá, a resposta. A diferença da B para E Sei que é homogêneo. né? A B diz que a cadeia é insaturada e nós temos aqui dupla ligação, então realmente ela é insaturada. E já a E diz que ela é saturada. Não é saturada porque tem dupla ligação, né? A B diz que é homogênea e a E diz que é heterogênea. Então a resposta certa é a letra B, né? B. Homogênea. O oxigênio, ele não está entre os carbonos. Muito bem, vamos para a próxima. Olha esse aí, AS, né? Acetil salicílico. Letra A. Letra B de bola. Acho que é a letra B. Letra B. Mista, heterogênea, insaturada e aromática. A resposta certa é a letra B. Muito bem, mista, né? Heterogênea, porque possui um heteroátomo, que nesse caso é o oxigênio. Insaturada por conta das duplas ligações que tem lá no anel aromático, né? E ela é aromática porque nós temos o benzeno aí. Próxima.
Letra C. Letra C. C, cíclica, saturada e heterogênea. Vamos ver. Letra C. Todo mundo está indo na C. Tá certo, a letra C. Acho que essa é a última, se eu não me engano. Essa daí já é para a gente fechar. Letra A. Nossa, bem Letra A também. muito ligeirinho vocês Letra estão. A. Letra A. Passou. Letra A. Aromático Letra polinuclear. A. Que Muito isso? bem, isso mesmo. Olha, vocês estão safos já. E aí, gente, olha só para reforçar o que a gente viu hoje, né? Que as cadeias carbônicas podem ser abertas ou acíclicas ou alifáticas e podem ser fechadas ou cíclicas, tá? Eu peguei esse mapa mental da internet, até botei aí, Enem. A cadeia aberta pode ser classificada em relação à disposição dos átomos em normal ou ramificada, em relação ao tipo de ligação saturada, quando tem ligação simples, insaturada, quando tem dupla ou tripla ligação. Em relação à natureza dos átomos, ela pode ser homogênea. Eu já perdi a setinha de novo. Aqui. Pode ser homogênea, quando só tem átomos de carbonos ligados entre si, e pode ser heterogênea, quando tem um heteroátomo, como vocês viram aí no exercício. Aí, as cadeias fechadas são divididas em alicíclicas e aromáticas. As alicíclicas possuem a mesma classificação das cadeias abertas, né? Que são essas aí que vocês viram em cima: normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea. E as aromáticas podem ser mononucleares e polinucleares. Mono só tem um benzeno. Poli é quando tem vários benzenos, né? E esses vários benzenos podem estar isolados, né? Como a gente viu lá, e eles podem estar condensados, que é quando eles estão compartilhando os carbonos entre si. Tá certo, gente? Deu para entender nossa aula de hoje? Sim, professora. Que bom, que bom. Fico feliz. Vocês arrasaram no exercício, né? Então, acredito que deu para compreender, né? Agora é só pegar o material para ler e estudar para o simulado, né? Para o simulado de vocês. Aqui algumas referências, né? E muito obrigada pela aula de hoje, né? Para quem não me conhece, eu não sei se tem gente aqui do campus de Cametá, mas eu trabalhei. William, do primeira de informática. Por isso que eu estava lembrando mesmo de você. E agora eu estou em processo de remoção para o campo de Paragominas, né? Mas o professor Bechara me convidou para participar desse projeto e eu disse, vamos lá, que é muito importante, né? Nós tivemos alguns alunos que ganharam medalhas nas Olimpíadas e agora a gente está procurando dar esse reforço para vocês conseguirem compreender melhor a nossa química, né? Nossa tão querida química, tá, gente? Então, eu agradeço a vocês, né? Agradeço a atenção de vocês, a participação, e foi um prazer. Estudem, descansem e se cuidem.